Bom dia. Nós vamos fazer a nossa leitura nesta manhã em Efésios, capítulo 5, que vai do versículo 1 até o versículo 15, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz, tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Até o versículo 16. Vamos então continuar aqui nesse texto, em Efésios capítulo 5.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores. Imitar é fazer o mesmo que outra pessoa faz, quer seja por palavras ou quer seja por gesto. Existem algumas pessoas que nascem com essa habilidade de imitar a outra pessoa. Então nós temos até profissionais nessa área que são chamados então os imitadores. E algumas pessoas então têm certa facilidade. Tem pessoas que imitam a voz de outra pessoa, quando se diz respeito então ao timbre da voz, é quase idêntico. E quando ela começa a imitar a outra pessoa, que tem um timbre de voz diferente, muda rapidamente. E algumas pessoas unem a imitação de voz com um gesto que caracteriza a pessoa. Então, até mesmo somente pelo gesto que a pessoa faz, a outra pessoa já pode compreender que ela está imitando então determinada pessoa. Mas o que nós queremos destacar nesta manhã é que nós somos imitadores de Deus. Então vai nos levar a imitar, a fazer aquilo que Deus quer. Nós vemos nas Escrituras que o Senhor Jesus Cristo, ele foi um exemplo para nós. Então, o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. E quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele nos deu esse exemplo para ser semelhante, para ser igual, para ser imitador de Deus. Então, quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vamos observar que para ser imitador é preciso renunciar a coisas que estávamos acostumados. Mas no versículo 3, mais a prostituição, né? Nós vemos aqui no texto que eu li, foi na versão atualizada, que diz a impudicice, na corrigida diz a prostituição, que é a tradução da palavra que porneia, né, do grego, que pode ser tanto na questão de adultério, como também de incesto. Então essa prostituição, ou seja, essa impudicice, aí Paulo então diz, e toda sorte de impureza, né? Que é a cartesia que os gregos aí falavam, que poderia ser aquela impureza, que é todo tipo de espécie de sujeira, pode ser tanto moral como também física. E aí então a lista aqui continua, não é? Impureza ou cobiça nem sequer se nomeia como convém a santo, nem conversação torpe, ou na outra versão tem a prostituição, impureza ou avareza, né? E aqui nessa versão atualizada diz ou cobiça. A palavra usada aqui para avareza, ela denota então aquele amor exacerbado pelo dinheiro, não somente pelo dinheiro, mas pelas posses, por aquilo que podemos obter. E com esse amor exagerado ao dinheiro, aí nós vamos ver que o pecado é manifesto através da extorsão, da cobiça, de querer sempre ter mais e mais e mais, então, e até mesmo passar a cobiçar as coisas de outras pessoas. Então o apóstolo Paulo diz aqui que nem a cobiça, ou seja, a avareza, se nomeia entre vós como convém a santos, aqueles que querem ser imitadores de Deus.
E aí continua a lista aqui, né? No versículo 4, nem conversação torpe, né? Ou as torpezas, e outra palavra aqui, nem palavras vãs, que na outra versão diz parvoices. Então essa palavra torpe ou parvoíce, resumindo, ela significa conversa tola, conversa que não edifica, conversa que destrói, não é? E também a outra palavra encontrada aqui nessa lista aqui, que é a chocarrices, nem que não convém, mas antes ações de graça. Essa palavra chocarrice é aquelas palavras, aquelas insinuações que tem um sentido vulgar, né? Que às vezes até no gracejo feito pode transparecer essa vulgaridade, não é? Então Paulo alista aqui que para ser imitadores de Deus precisamos renunciar a coisas que estávamos acostumados. Então isso faz parte da velha natureza, e às vezes nós, como crentes hoje, nós lançamos mão dessas coisas que faziam parte da velha natureza e começamos a aplicar em nossas vidas. Então Paulo faz uma lista que é interessante observar que na primeira lista são pecados relacionados ao nosso corpo, pecado contra nós mesmos, né? A prostituição, a impureza e a avareza. E aí depois pecado relacionado a outros, como então a torpeza, a parvorice, chocarices, ou seja, conversação torpe, palavras vãs, né? E que não traz nenhuma edificação. Então isso é bastante interessante notar, porque se nós queremos ser imitadores de Deus, preciso renunciar a essas coisas, porque essas coisas, primeiramente, é contra o nosso corpo, e nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a outra lista é contra as pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Para ser imitador é preciso renunciar a qualquer coisa que estávamos acostumados. Isto passa a ser uma prática, um exercício da nossa vida, porque isso faz parte da nossa velha natureza. E se nós não cuidarmos, nós vamos estar então aí a todo tempo lançando mão dessas coisas que fazem parte do passado da nossa velha natureza, trazendo para o presente, e vivendo isto, nós não estamos imitando a Deus, mas imitando o mundo, certo? Para ser imitador é preciso ter princípio e caráter. Versículo de 6 a 9: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E quando nós afirmamos aqui que para imitarmos a Deus é preciso ter princípio e caráter, nós destacamos aqui o que o apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso: ninguém vos engane com palavra. Então eu tenho o meu princípio. O princípio é aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém, né? Que é o preceito moral. Então o outro faz, o outro diz, então eu vou fazer, mas eu tenho o meu princípio. E o meu princípio, ele foi estabelecido depois que eu fui salvo pelo Senhor, pela palavra de Deus. E por isso então que nós chamamos aqui princípios bíblicos, né? Princípios que vêm da palavra de Deus. Então ninguém vos engane conforme diz o versículo 6, com palavras vãs, com palavras sem sentido, ou conversa tola, com sentido vulgar.
com sentido contrário aos princípios que a palavra de Deus tem. Então eu devo ser imitador, é preciso ter princípio e manter esses princípios, para que o caráter não seja mudado, porque eras trevas. Opa, agora sois luz no Senhor, andais como filho da luz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O caráter, que é o termo da origem da palavra, né, que é aquilo que é impresso, né, uma impressão, cunhado, né, é colocado ali uma marca, é a qualidade distintiva, a índole da pessoa, é a dignidade, é o modo digno de proceder. Então, para ser imitador de Deus, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, é preciso, é necessário, né, ter princípio e caráter. Não deixe que os outros estabeleçam princípios para a minha vida. Quem deve estabelecer princípios para a minha vida é Deus, através da sua palavra, para que o meu caráter seja formado. Não é? Nós vamos ler o versículo 10, já lemos, né? Mas voltando aqui a ler, até o versículo 12, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Outra versão diz aprovando, né? Sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas. A versão corrigida diz: e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-a, antes condenai-as, né? Então aqui a reprovação deve fazer parte, então, daquele que quer ser imitador de Deus. Então é preciso não conformar com esse mundo, né? O mundo tem os seus princípios, tem o seu modo de viver, mas nós não devemos ter essa comunicação, devemos então condenar, antes reprovar tais atitudes, né? Porque o que eles fazem o culto, né? Porque o que eles fazem o culto só referir a vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta que é luz. Outra versão diz, né? Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas. Então, para ser imitador de Deus, é preciso não conformar com este mundo. O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, né? Não conformeis com este mundo, ou com este século, ou que este século, conforme 2 Coríntios 4, né? Está na mão de Satanás. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não possam ver resplandecer a glória de Deus em Cristo. Então este século, este mundo, nós não devemos de forma alguma nos conformar, ou seja, tomar a forma deste mundo, né? Mas devemos o quê? Provando ou aprovando, estabelecendo a verdade, dar aprovação a. Então, quando nós nos conformamos com esse mundo, nós podemos afirmar que a conformação leva à condenação, né? Mas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Andais como filhos da luz, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que tem a sua vida, a sua mente aí clareada pela palavra de Deus, porque agora está em Cristo Jesus, não está mais nas trevas, mas estando então andando como filhos da luz, né? Deve então proceder dessa forma, né? Então a conformação leva à condenação, né? Por essas coisas sendo condenadas. A conformação leva à morte, pelo que diz: desperta tu que dormes,
e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A morte aqui, ela está no sentido espiritual, né? Sem o discernimento das coisas de Deus. E pelo que diz, desperta tu que dormes, né? E levanta dentre os mortos, aqueles que não compreendem, não aceitam, não vivem conforme o princípio da palavra de Deus, estão mortos espiritualmente, não são salvos. Eles entendem as coisas de uma forma natural, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, a conformação leva à morte. Se eu estou conformado com essas coisas do mundo, eu não estou imitando a Deus, estou imitando a quem? Ao mundo, e por isso a morte espiritual. Nós podemos notar que alguns crentes chegam a esse estágio, infelizmente, na sua vida, né? De começar a conformar com este século, conformar com as coisas desse mundo, e ele vai morrendo espiritualmente. As coisas de Deus já não faz mais sentido para ele, mas as coisas do mundo. Conversando recentemente com uma pessoa, ele estava temeroso quanto a isto ocorrer nessa época em que a igreja ela não está fisicamente reunida, né? Ela está só virtualmente, né? E alguns crentes podem, então, o comentário dessa pessoa, desse pastor que eu estava conversando com ele dizendo, então, pode levar algumas pessoas a esta morte espiritual, a passar a ignorar as coisas de Deus, porque uma das coisas que nos alimenta e nos traz, né, esta força espiritual é quando nós estamos reunidos fisicamente, porque o escritor de Hebreus diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, né, que aquele dia vai se aproximando, então vai ficando cada vez mais difícil, né, antes devemos congregar, estar reunidos, né? E assim, então, a preocupação desse pastor, né, é relevante, porque não vindo à igreja, não ouvindo a palavra de Deus, não tendo esta comunhão física, né, de poder presenciar o outro, e até mesmo, né, nas contendas, nas dificuldades, nas diferenças, o verdadeiro crente começa a sentir falta disso, né? Aquele irmão tinha uma comunhão com ele, mas a gente tinha uma desavença, mas nós estamos em Cristo, nós nos amamos, né? Então isso pode levar uma pessoa o quê? À morte espiritual. A conformação leva à morte. Como somos imitadores de Deus, então devemos procurar, mesmo nessa condição que nós estamos passando, procurando sempre aquilo que é agradável ao Senhor. E finalmente a conformação leva a agir como nécio. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O nécio é aquele que não tem as suas faculdades mentais, né, bem direcionadas, mas em outras palavras nós conhecemos como o louco, aquele que ignora, que despreza e não conhece a palavra de Deus. Mas andar como sábio, não a sabedoria humana, um conhecimento de coisas técnicas, não é? Mas é uma sabedoria que vem do alto. É a sabedoria de que procede do temor do Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, conforme nós estudamos, né, no nosso culto de oração na quarta-feira. Né? Então, a conformação leva a agir como nécio. Então, estou conformado como o mundo, eu vou agir como aquele que não tem as suas faculdades mentais dirigidas, direcionadas pela palavra de Deus, vou agir de qualquer forma como louco. Mas
Eu não estou mais nas trevas, mas eu estou na luz, e agora eu sou imitador de Deus, como filhos amados. Então eu vou andar como sábio, conforme a palavra de Deus me instrui, me dirige, não é? Então, imitar é fazer aquilo que o outro faz, seja através de gestos ou através de palavras, não é? Mas aqui no texto é imitar ao Senhor. E como vamos imitar ao Senhor? Aprovando ou provando sempre o que é agradável a Ele. Provando sempre, conforme diz o versículo 10, o que é agradável ao Senhor. Então aquilo que não agrada ao Senhor, eu não vou fazer. Porque se eu fizer aquilo que não agrada ao Senhor, eu estou imitando o mundo. Aí quando eu faço aquilo que é agradável ao Senhor, eu estou imitando a Ele. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra nos nossos corações nesta manhã, e que nós realmente possamos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, fala realmente aos nossos corações, e pedimos que o Senhor nos capacite, ó Pai, porque nós somos fracos, somos falhos, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Nos capacite então, ó Pai, a ser imitadores do Senhor como filhos amados. Rejeitando, ó Pai, qualquer coisa que procede do mundo, reprovando, mas procurando fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador, esperança nossa. Amém. Bom dia a todos.